a Deus. Amém. Louvado seja Deus nessa noite. Estamos iniciando aí mais uma quarta-feira de guerra. Amém. É um momento onde nós nos colocamos diante do nosso eterno e maravilhoso Deus, a qual nós bendizemos a esse Deus santo, a esse Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, amém? E eu sou grato ao Senhor por mais uma semana, por estarmos aqui mais uma noite, podendo glorificar o nome santo do Senhor, amém? E eu quero convidar você, meus queridos irmãos, para que nessa noite você possa compartilhar aí essa live. Deus tem uma palavra de transformação e de mudança para a sua vida, amém? Seja bem-vindo aí, meu irmão Paulo, né? Deus abençoe a sua vida, meu querido, nosso irmão Josildo também, amém? E nós estamos aí, né, que para aqueles que não me conhecem, quem vos fala aqui é o seu irmão em Cristo, Fernando, amém? Eu sou líder da célula Yeshua, aqui na região de Pirituba, a célula da nossa igreja PVU, amém? Que é localizada aí no Rio de Janeiro. E nessa noite, amados, Deus tem uma palavra maravilhosa, e eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor ele tem revelado grandes coisas, né? Através da sua palavra, amém? Convido você agora, que pode, logicamente, feche seus olhos. Vamos entregar as nossas vidas nessa noite nas mãos do Senhor, amém? Você que pode orar comigo, ore, apresente a sua causa. Deus, ele é um Deus do impossível, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de adentrar, ó Deus, através deste meio de comunicação, Senhor, em cada lar. Pai amado, meu Deus, poder levar a Sua palavra a cada vida nessa noite, Deus. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, receber, ó Pai, o nosso louvor a Ti em agradecimento por mais um deitar, por mais um levantar. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Sua presença, pela Tua graça em nossas vidas, pois a Sua graça ela nos basta, pois o Seu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. E que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha levantar aquele que está caído, dar força ao cansado, curar os enfermos, que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, ó Deus, e no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha trazer uma resposta a cada um dos Seus filhos que a Ti clamam nessa noite. Senhor, abençoa esta live, se conosco, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Ô, irmão Paulo, meu querido, louvado seja Deus por essa sua vida, pela vida da irmã Kátia. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. E neste momento eu quero convidá-los a louvar ao Senhor, que nós vamos declarar a fidelidade de Deus em nossa vida, amém? Porque Deus, Ele é fiel, e a palavra dele nos diz que ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente sobre as nossas vidas, amém? Então vamos declarar a fidelidade de Deus em nossas vidas nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor. Você pode declarar nessa noite que Deus, Ele é fiel a você, em nome de Jesus, amado. Eu creio na fidelidade desse Deus sobre a minha vida. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Todas as minhas necessidades vão te ser supridas. Glória, pois tu és fiel, a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, pra todo sempre és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Fiel, Senhor, Você acredita? meu Deus, Você crê, amado, nessa noite? fiel a mim. Independente das suas lutas, das suas dores, das
pelejas que você tem enfrentado, você tem um Deus que é fiel a você. Um Deus que, segundo a tua palavra, nos diz que não nos deixa faltar nada. O salmista, ele diz: fui jovem, hoje eu sou velho e nunca vi um justo mendigar um pão ou sua descendência passar fome. Que nessa noite, queridos, você venha tão somente acreditar e crer no Deus, um Deus que é fiel a você, um Deus que ressuscita sonhos, que te dá vida aonde já não existia mais esperança. Amém? Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Que o Senhor nessa noite ele venha ressuscitar os seus sonhos.
Se você está enfermo, que o Senhor venha trazer a cura sobre a sua vida. Seja bem-vindo, nosso irmão Claudinho, amém? Sentimos a sua falta ontem na célula, meu querido. Mas sabemos que você estava curtindo o seu bebê aí, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Sejam bem-vindos nessa noite. Medite na letra deste louvor, porque em cima dessa letra será a nossa ministração de hoje, da palavra de Deus. Mas não quero ir Amém? embora, quero tua presença. Ela muda uma história. Foi depois de uma noite que Simão te encontrou, com o barco vazio, nenhum peixe apanhou. De que valem os planos se me sinto vazio? De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento, até quando eu ouvir tua voz me dizendo: lance a rede no mar. E depois do milagre, eu não quero ir embora, quero viver contigo, Senhor, uma nova história. Vem, entra no meu barco, muda minha história, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. De que valem os planos se me sinto vazio? De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento, até quando eu ouvir tua voz me dizendo: lance a rede no mar. E depois o milagre, eu não quero ir embora, quero viver contigo, Senhor, uma nova história. Vem, entra no meu barco, muda minha história, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. Ó Deus de Manassés, me faz esquecer os traumas de uma noite que passei no mar. Ó Deus de Efraim, me faz prosperar. Tua palavra é o que preciso pra mudar. Ó Deus de Manassés, me faz esquecer os traumas de uma noite que passei no mar. Ó Deus de Efraim, me faz prosperar. Tua palavra é o que preciso pra mudar. Vem, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Hoje uma coisa eu sei, não serei como antes. Louvado seja Deus. Você crê que nessa noite, amado, você não será mais como antes, né? E como eu disse antes aí do louvor, amados, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, amém? Capítulo de número 5, será onde nós estaremos
ministrando a mensagem desta noite, eu estarei lendo apenas 2 versículos, versículo de número 1 e versículo de número 2. Enquanto você procura aí o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, eu estarei fazendo uma breve oração para que esse mesmo Espírito que tem tocado o meu ser neste momento venha tocar a sua vida, venha através da palavra de Deus cumprir a transformação sobre a tua vida, mudar realmente a tua história. Porque é chegado o momento, amados, de nós vivenciarmos todos os milagres de Deus na nossa vida. E Deus, Ele não mudou. Deus, Ele permanece o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente o Deus das nossas vidas. Nós que muitas das vezes, como as ondas do mar, estamos inconstantes. Tem dia que nós temos fé, tem dia que a nossa fé já não é mais a mesma. Diante das dificuldades, das circunstâncias, muitas das vezes temos duvidado até mesmo do poder de Deus em nossas vidas. Mas nessa noite eu quero te convidar para que através dessa palavra você venha se levantar e se colocar de pé diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer essa breve oração. Amém? E que você que já encontrou, feche seus olhos juntamente comigo, ou permaneça com os olhos abertos, apenas ligue seus pensamentos ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelos louvores aqui entoados, onde nós declaramos a fidelidade do Senhor, aonde, ó Deus, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, clamamos a Ti que o Senhor venha ressuscitar vidas, ó Pai amado, que talvez não tiveram mortes físicas, assim como a de Lázaro, Senhor, mas se encontram mortos espiritualmente. Pai amado, meu Deus, uns há 4, outros há anos, se encontram dentro, ó Pai amado, Senhor, da túmula, Pai amado, do túmulo, Senhor. Pai querido, que o Senhor nessa noite venha ressuscitar, que o Senhor venha tirar a pedra, Pai, que o Senhor venha levantar o caído. A sua palavra, ela nos diz que é o teu Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Por isso, Deus, eu clamo a Ti que o teu Espírito venha nos encher nessa noite, que o Senhor venha falar no nosso coração, ao nosso espírito, ó Pai amado. Meu Deus, direcionando a nossa alma, Pai querido, para que nós venhamos conduzir os nossos corpos diante da Tua presença, Pai amado, para que sejamos, ó Pai amado, meu Deus, adoradores do Senhor, glorificando o Teu santo nome em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, versículos de número 1 e 2, está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Amém? Apenas esses 2 versículos, queridos. Amados, esta palavra é uma palavra bastante ministrada, uma palavra que é ministrada através dos louvores, muitas das vezes, e nas igrejas, em seus púlpitos, na rua, em lives. Palavra essa gloriosa que nos descreve, né, o título é a pesca maravilhosa desse trecho de Lucas capítulo 5. Mas eu quero trazer nessa noite, dando continuidade à nossa série de mensagem, confiando em nosso Deus, eu quero trazer em cima desta palavra uma revelação a qual o Senhor tem colocado ao nosso coração. Amém? E aqui nós vemos nesses 2 versículos que a multidão, ela apertava a Cristo Jesus para ouvir a palavra de Deus. E
ainda assim, esse texto, esses versículos nos diz que ainda assim Jesus, ele enxergou de longe os barcos e os pescadores que lavavam as suas redes. E com que lição eu já quero iniciar essa introdução, trazendo para nossas vidas nos dias de hoje? Que lição esses dois versículos eles nos traz, ou aonde nós podemos aplicar esta maravilhosa revelação? Aí você fala, irmão Fernando, mas que revelação? Você só está lendo o que a palavra diz, que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, e que Jesus de longe ele enxergou os dois barcos e os tripulantes que lavavam as suas redes. Amados, o que eu quero dizer nessa noite é que são inúmeras as vezes que achamos que Deus ele está ocupado demais para nos ver, para nos atender, que Deus ele só atende os outros, que ele só olha para os outros, que ele só dá atenção para outras pessoas e não para nós, que Deus ele não nos vê. Mas o versículo que nós lemos nos mostra isso. Nós servimos um Deus maravilhoso, que na plenitude da sua onisciência e da sua onipresença, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar e sabe tudo o que se passa em nossa vida e também em nossa mente. O texto nos mostra que Jesus ele viu os pescadores de longe. E dando continuidade nos versículos seguintes, Jesus ele chega até aqueles pescadores, se assenta no barco, sobe no barco e pede para afastar, e ele se assenta. E o que me chama a atenção quando eu estava meditando nessa palavra é que Jesus ele gostava de ministrar sentado a palavra de Deus. Aí você fala, mas como Jesus gostava de ministrar sentado a palavra? Nós vemos lá em Mateus capítulo 5, que quando ele sobe para o monte, a palavra de Deus nos diz que assentando-se Jesus começou a ensinar. E ali ele fala sobre o sermão das bem-aventuranças. Outro texto que nos mostra que Jesus também estava sentado é que é lá em Lucas capítulo 4, que nos diz que quando Jesus ele está na sinagoga, primeiramente ele se levanta e ele apresenta, ele lê o texto de Isaías 61, onde ele fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e levar liberdades ao preso. E após ele ler esse texto, ele se assentou e começou a ensinar e disse: hoje se cumpriu as Escrituras. E nesse texto que nós acabamos de ler, amado, como eu já citei anteriormente, Jesus, ele também se assenta no barco. E do barco ele ensinava aquela multidão. E o que eu quero trazer também sobre essas referências que nós acabamos de ler, eu quero mostrar e demonstrar para cada um de nós a tamanha humildade de Jesus diante das pessoas. O nosso mestre, amados, ele se sentava para mostrar que, mesmo ele sendo Deus, ele não era maior do que ninguém daqueles que o ouviam. Ele não se sentia o maioral, mas ele se sentava porque ele gostava de ver as pessoas no seu próprio nível. Amém? Ele sendo Deus, a palavra do Senhor nos fala que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se fez igual a nós. Amém? Então Jesus, ele se assentava porque ele queria ver, sentir e não demonstrar superioridade a ninguém.
para que aquelas pessoas, e assim como ainda é nos dias de hoje, para que as pessoas que ouvem a palavra, para que elas não se sintam inferiores, para que elas não se sintam rejeitadas ou olhem e falem assim, poxa, o irmão Josildo, né, se sente ali, ele é um homem de Deus, ele tem Deus, eu não tenho Deus, então assim, eu não presto para servir a Jesus. Mas não, da mesma forma que Jesus alcançou a minha vida, alcançou a vida do irmão Josildo, alcançou a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo nessa noite, Ele tem o poder de alcançar a sua vida, e Ele se torna semelhante a ti. A palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis que o Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, amados. Então não se sinta nessa noite rejeitado, não se sinta nessa noite uma pessoa que acha que Deus ele não está te vendo. O que esses dois versículos eles nos mostram, amados? Esses dois versículos, ele nos mostra que independente das orações, da multidão de pessoas que clamam a Deus, que apertam a Jesus, independente do que está acontecendo, Deus ele está nos vendo. Deus ele conhece o nosso deitar. Deus ele conhece o nosso levantar. Deus ele está conosco todos os momentos, amado, da nossa vida. E o texto ele nos descreve que Jesus ensinava, mas não nos descreve o que Jesus falava ali dentro daquele barco. Mas ao meditar nesta palavra, imagino eu que Jesus trouxe algumas lições para tanto para aqueles tripulantes do barco, para aqueles pescadores, quanto para a multidão. E eu quero apresentar nessa noite, amados, algumas lições que nós podemos extrair desse texto para as nossas vidas. A primeira lição é que nós precisamos, nessa noite, deixar Jesus entrar em nosso barco. Ah, irmão Fernando, como que deixarei Jesus entrar em meu barco? Amado, o versículo de número 3 nos diz que Jesus entrando no barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Mais uma vez, como eu disse ontem para os discípulos, Jesus ele se sentou no barco, porque nós, todas as vezes que vamos para a praia, tem aquelas praias que tem os pescadores, quando eles começam a chegar ali na parte mais rasa, o barco fica superior, né? Mesmo que você esteja em pé, a pessoa que está no barco ela fica mais alta. E esse texto nos mostra que Jesus ele se sentou para ensinar, para ter o mesmo nível das pessoas que estavam em pé ouvindo a sua palavra. E o que o barco quer dizer nesse texto? O barco aqui, amados, ele simboliza a nossa vida. E Pedro, ele poderia muito bem arranjar justificativas para não deixar mais Jesus entrar no barco. Ou no dito popular, ele poderia arrumar desculpas, assim como muitos de nós fazemos, não permitindo que Jesus ele entre no barco das nossas vidas. Mas nessa noite, nós precisamos deixar que Jesus ele entre no barco. Nós devemos parar de reclamar, nós devemos parar de arrumar justificativas. Ah, mas é porque eu não sou digno. Ah, eu não mereço esse Jesus. Jesus é tão maravilhoso, quem sou eu? Amado, você é a mesma pessoa que esse Jesus maravilhoso, lindo, o homem que morreu sem pecado algum, que ressuscitou e vivo está hoje. Você é a pessoa a quem Ele entregou a sua vida por você. Pois a palavra do Senhor nos diz que Deus entregou
o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nessa noite, para. Chega de vitimismo, chega de desculpa. Deixa Jesus entrar no seu barco. É você mesmo, é você que Ele quer, da maneira que você está. Pois Ele fala na sua palavra: vinde a mim como estais. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nesse texto, nós vemos que Pedro, ele poderia dizer: Senhor, mas eu acabei de chegar, eu estou cansado, o dia todo trabalhando, acordei às 5 da manhã, são 7:30 da noite. Senhor, mas o Senhor vem falar que quer entrar no meu barco agora. Não, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, e outra hora o Senhor entra no meu barco. Amado, Deus quer entrar no seu barco agora, não é depois. Jesus, Ele quer ter um relacionamento, uma proximidade com você. Mas no texto, imagino eu, que Pedro, ele sabia, mesmo cansado, ele sabia quem era Jesus. Porque versículos anteriores, no capítulo 4, nos diz que Jesus foi até a casa da sogra de Pedro. E essa mulher, ela estava enferma, ela estava com febre. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele curou a sogra de Pedro. Eu imagino que Pedro disse: não, Senhor, entra, estou cansado, mas entra, o Senhor sabe o meu cansaço. Pedro, ele sabia quem era Jesus. E você que está me ouvindo nessa noite, amados, você também sabe quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz, quem Ele é, como Ele age. Mas a decisão não é minha. Eu já tomei essa decisão. Jesus, Ele está no barco da minha vida. E Ele tem mudado muitas coisas. E assim como o Senhor, Ele mudou na minha, eu creio que o Senhor, Ele tem todo o poder de mudar na sua vida. Mas agora você pode deixá-lo entrar no barco ou não da sua vida. Porque ninguém mais pode decidir isso por você. A decisão é sua. Como a palavra de Deus, ela nos diz lá em Deuteronômio 31, que o Senhor fala: eis que apresento diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí Ele dá apenas uma direção para nós, porque o Senhor, Ele não nos obriga a nada. E assim como eu disse aos discípulos ontem na célula, nós também não devemos obrigar as pessoas a nada. É tudo pelo Espírito de Deus. Apenas devemos ministrar a palavra de Deus, porque quem vai operar é o Senhor na vida dessa pessoa. Não obrigar a ninguém. Ah, você não vem na célula. O máximo que eu faço, amados, senti sua falta ontem na célula, percebi que você não veio. Amados, o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio para vivermos a nossa vida. Mas Ele nos diz: escolhe, pois, a vida. Mas quem é essa vida, irmão Fernando, que você está falando? Jesus, amado. Não tem outro caminho. Ele nos diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para onde iremos nós, se só Deus tem, só Jesus tem as palavras de vida eterna? Você pode, nessa noite, continuar dando desculpas a Deus e dando crédito às mentiras do inimigo, do diabo, que diz que você não tem mais jeito, que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que Cristo mudou a vida de muitas pessoas, mas não vai mudar a sua. Amados, assim como Jesus, Ele de longe viu os discípulos
que depois se tornaram discípulos, ali naquele momento eles ainda não eram. Mas eles viram aqueles homens ali lavando as redes de longe, a multidão apertava. E nessa noite, eu não sei a multidão que está te apertando, a multidão da dívida, a multidão do desemprego, a multidão da enfermidade. Eu não sei que multidão que tem te apertado, ou a circunstância que tem estado à sua volta. E as opressões do diabo sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, porque ele sopra todos os momentos, dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que essa vida não é para você, que é melhor você beber, se drogar, que é melhor você se prostituir, que é melhor você viver na zoeira. Mas não, mano. O melhor caminho que tem é o Senhor Jesus Cristo. E é esse caminho que Ele quer que você siga nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que vocês que estão me ouvindo nessa noite, ou aqueles que vão ouvir, em algum momento você viu Deus operar na sua vida. Porque eu acredito que em toda a sua história de vida, não teve algum momento que você falou: meu Deus, me ajuda nisso. E Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Amados, saiba que você é amado do Senhor, mas a decisão de entrar no barco é sua. Ela não cabe a mim, não cabe, sabe, a outras pessoas. É somente você que pode permitir que Ele entre no seu barco. Amém? E nós temos uma segunda lição que nós aprendemos aí nesse texto de Lucas capítulo 5. Amém? A segunda lição, amados, é que nós, além de deixar, permitir com que Deus ele entre, Jesus ele entre no nosso barco, que simboliza a nossa vida, nós precisamos também ouvir o que Deus diz em sua palavra. Mas, Fernando, por que ouvir? Porque no versículo de número 4 do capítulo 5 de Lucas, na parte A, nos diz que: e quando acabou de falar Jesus, ou seja, quando nós permitimos que Jesus ele entre em nosso barco, no barco da nossa vida, devemos e precisamos ouvir aquilo que Ele tem a nos falar, a nos ensinar, pois só assim nós teremos mudanças significativas na nossa vida. E sabe por quê, amado? O diabo ele não quer que você ouça o ensino da palavra ou aquilo que Jesus está dizendo para você, porque ele sabe que lá em Romanos 10:17, que nos diz que a sorte ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O diabo ele sabe que se você der ouvidos à palavra de Deus, a sua fé ela é restaurada. A sua crença ela aumenta a cada dia que passa. Por isso ele quer tapar muitas das vezes os seus ouvidos. Mas nessa noite, que você venha dar ouvidos à voz do Senhor. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus ela nos diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. A palavra de Deus, amados, ela nos diz e já nos ensina que o Deus deste século, e quem é esse Deus deste século? O diabo, ele tem cegado o entendimento de muitos. Então nós precisamos, nesta noite, além de deixar Jesus entrar no barco da nossa vida, darmos ouvido à voz do Senhor e seguir os seus ensinamentos. Porque muitas das vezes, amado, nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, no barco da nossa vida, mas queremos conduzir esse barco da nossa maneira, da maneira que nós achamos melhor,
deixando a vida nos levar. Mas eu e você não precisamos deixar a vida nos levar. Nós precisamos deixar a vida nos levar. E quem é esta vida? O autor da vida nos levar. Nós não precisamos deixar a vida nos levar. Nós precisamos deixar o autor da vida nos levar. E quem é o autor da vida? Jesus. Pois ele diz na sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o autor da vida. Foi ele que te fez, foi ele que te criou. E ele diz lá em Isaías: não temas, ó bichinho de Jacó, pois eu estou contigo. Eu te guardo, eu te ajudo, eu te esforço. Querido, nessa noite, dando continuidade a essa série de mensagens, hoje nós estamos na parte 4. O tema dessa mensagem de hoje é confiando na palavra. Nós falamos do Salmo 125, nós falamos ali na semana passada, referente a Daniel na cova dos leões. Nós precisamos verdadeiramente acreditar e crer nesse Deus que nós servimos. Cada momento confiar em sua palavra. E esse texto, ele nos traz a terceira e última lição. Que além de nós deixarmos, que nós precisamos deixar Jesus entrar no barco da nossa vida, darmos ouvidos ao seu ensinamento, nós precisamos, além do mais, nós precisamos confiar e obedecer a palavra de Deus. Mas por que você está falando isso, Fernando? Versículo de número 5, ela nos diz, nós lemos no versículo 4, que Jesus, acabando de falar, referiu-se a Pedro: lança-te a sua rede ao mar. Aí no versículo 5 nos diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Em outras passagens ou versões está escrito: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que significa isso? Confiança. O que significa isso? Obediência à palavra de Deus. Porque se Pedro tivesse olhado para as circunstâncias que ele passou a noite toda, ele não faria o que o mestre estava ordenando. E diferente de Pedro, amados, quantas as vezes Jesus tem falado e tem nos dado uma direção, e nós, ao invés de seguirmos essa direção que o Senhor ele nos dá, ou seguir aquilo que Deus tem nos dito, nós temos optado em ficar com que as circunstâncias ao nosso redor nos dizem. Querido, nessa noite é noite de você confiar, é noite de você obedecer. Porque se Pedro ficasse olhando para a circunstância dele, talvez ele falaria: mestre, como ele disse, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Aí mudaria a parte final, como muitos de nós fazemos: Senhor, mas eu trabalhei o dia todo. Senhor, ai, não aguento. Não, Deus está demorando. Senhor, não dá para lançar a rede. Tô cansado, minha rede está limpinha, já limpei a rede, agora é hora de eu dormir, vou para minha casa, vou ficar com a minha família, vou descansar. Talvez, Jesus, amanhã eu faço o que o Senhor está me ordenando. Amado, não é amanhã. Deus, ele tem pressa na tua vida. Deus, ele quer que você dê ouvidos à sua palavra. Chega de ficar dando desculpas, chega de argumentos. Queridos, hoje eu ouvi um testemunho que eu falei: meu Deus, que coisa linda. Aonde o homem ele falou: eu prego a Jesus porque eu fiquei 34 anos sem ninguém pregar Jesus para mim.
E quando eu tive esse encontro com ele, eu decidi pregar Jesus às pessoas, para que elas não ficassem, ou que fiquem que nem eu fiquei. Eu tinha 34 anos, estava arriscado a ir para o inferno sem conhecer a Cristo, porque ninguém falava do amor de Jesus para mim, nem orava por mim. E aí perguntaram para ele: você tem, o que te leva a este amor pelas pessoas? E ele deu essa resposta: pelo que Deus tinha feito na vida dele, tirando ele das drogas, tirando ele do mundo de promiscuidade. E ali ele falou: muitas das vezes nós aguardamos um milagre. Ele disse, porque hoje nós vivemos no tempo do fast food, tudo rápido. Nós achamos que Jesus tem que ser rápido. Amado, Eclesiastes 3, vai lá dar uma lidinha na Bíblia. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós queremos as coisas rápidas. E ali aquele homem dando testemunho, ele falou: antes de eu ver o meu primeiro milagre acontecer na vida de uma pessoa, que eu orava na rua, e ele faz isso até hoje. Deus deu um dom para ele, de ele orar pelas pessoas, onde ele vai, ele ora, e não tem vergonha. Mas nós não temos que nos envergonhar de Cristo, não. E ele falou, o que me chama a atenção, que ele falou: eu orei por mais de 900 pessoas, antes de ver Deus operar o primeiro milagre na vida de uma delas. E muitas das vezes nós oramos por 2 ou 3 e falamos: ah, Senhor, não vou orar mais não, porque Deus não está na minha vida. Não, Deus está na sua vida sim, amado. Continue fazendo a obra. Continue se dedicando à obra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que sem fé, que a fé sem obras, ela é morta. Não basta apenas nós darmos ouvidos e dizer que nós confiamos em Deus e na sua palavra, se nós não obedecermos o que diz o Senhor para as nossas vidas. O ensino da palavra de Deus, ela traz para a nossa vida o amadurecimento. E a palavra de Deus, ela nos diz lá em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo nos traz uma lição em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, a qual ele nos diz que quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino e decorria como um menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amado, quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer viver os milagres de Deus em sua vida? Se você sentir no coração, deixe nos comentários sua resposta. Se não, fale com Deus. Porque se você quiser viver os milagres de Deus em sua vida, você precisa deixar Jesus entrar no barco dela, no barco da sua vida. Você precisa dar ouvidos àquilo que Deus, aquilo que a palavra do Senhor te ensina. E não apenas aprender, mas ou confiar em Deus. Que as pessoas falam: ah, eu confio em Deus. Confia em Deus, mas você não obedece, amado, a palavra do Senhor. Que confiança é essa? Deus te fala para você não colocar a mão, você vai lá e coloca a mão. Deus fala para você não fazer, você vai lá e faz. Então, amado, você é da boca para fora que você fala isso, que você confia em Deus. A confiança no Senhor é demonstrada em obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E no versículo de número 6 e 7 de Lucas capítulo 5, nos diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, para que fossem os ajudar. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique.
Amados, se você verdadeiramente quer viver o milagre de Deus na sua vida, você precisa deixar Ele entrar no seu barco, dar ouvidos à voz e os ensinamentos da palavra do Senhor, confiar nele e obedecer esses mandamentos que Ele te ensina, pois só assim você será abençoado, e não só você, mas seus amigos e família contemplarão e usufruirão dos milagres de Deus em sua vida. A partir do momento que você lançar as redes, que rede é essa? A tua fé. E nessa noite, você que está me ouvindo, talvez você não tenha mais fé, você está desacreditado de você mesmo. Mas Deus trouxe essa palavra, amada. Porque tem mulheres que estão nos ouvindo nessa noite também, que você está desacreditada dos sonhos de Deus na sua vida, dos projetos de Deus. Deus te mostrou algo e você acha que não é Deus que te mostrou e que isso nunca vai acontecer, mas para que isso aconteça, você precisa confiar e acreditar em Deus. Você precisa deixar que o Senhor entre no seu barco. Espere o Senhor terminar de falar, assim como Pedro aguardou. E obedeça, ainda que você esteja cansada de tanta luta, de tantas pelejas, tantas guerras. A palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viéssemos ter de bom ânimo. Então se anima aí, dá um glória. Se você gosta de rodar, roda, pula, planta bananeira. Deixa Deus agir na sua vida. Seja livre. Deus, Ele te deu liberdade nele para que você venha viver livre de toda a culpa. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras somos sarados nesta noite. Para finalizar essa mensagem, versículo 8 a 11 de Lucas capítulo 5 nos diz: E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E esse versículo 8 talvez se encaixe na sua vida hoje. Talvez você esteja assistindo aí, em vez de Simão Pedro, coloque o seu nome aí. E vendo isso, Paulo, e vendo isso, Claudinho, e vendo isso, Josildo, Cida, Wesley, você, meu amado irmão, e vendo isso, coloque o seu nome, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que eles haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, e aí Jesus está dizendo para o Fernando, para o Josildo, para o Paulo, para cada um de vocês nessa noite: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Eu coloquei pescadores porque é no plural, homem ou mulher, de homens. E a palavra de Deus nos diz que, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Cristo Jesus. Amado, aqui se encerra essa noite, essa mensagem, e eu quero dizer algo para você. O que tem feito ou paralisado você? Deixe tudo e siga a Cristo Jesus, porque Ele te ama. O Senhor é o Deus que está contigo a cada momento da sua vida, e nos momentos mais difíceis Ele também, ainda que pareça que Ele não esteja com você, Ele está aí com você também. Que o Senhor, Ele venha falar ainda mais ao seu coração. Que Deus, Ele ilumine a sua mente, fortaleça o teu espírito. Que o Senhor, Ele venha te dar forças em tantas as lutas, para que você viva a pesca maravilhosa,
a multiplicação. Talvez você até aqui tenha buscado algo na sua vida. E o Senhor disse: lance a rede. Se você estava cansado, sobre a palavra de Deus, lance a rede nessa noite. E creia que o milagre surgirá na tua vida. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Que o Senhor venha vos abençoar. Que o Senhor, em nome de Jesus, opere um milagre na tua vida. Eu não vou encerrar antes de orar. E após essa oração nós estaremos encerrando. Você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo por cada uma das vidas que nessa noite esteve conosco nessa live. Por aquelas que apenas entraram no início, aquelas que entraram na metade, ou que apenas estão contemplando este final dessa mensagem. Que eles possam, Deus, verdadeiramente vivenciar o milagre do Senhor em sua vida. Pai amado, que os teus filhos, assim como as lições que nos traz em Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa, Senhor, a pesca milagrosa, que essas lições de deixar o Senhor entrar no barco, conduzir as nossas vidas, de dar-nos ouvidos à tua voz, de confiarmos em Ti e de obedecer o Teu santo nome, venha se fixar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que na próxima semana, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos contemplar para a glória e honra do Teu santo nome, testemunhos, ó Pai amado, de cura e libertação. Ó Pai amado, meu Deus, que os milagres aconteçam sobre as vidas que irão assistir essa live, Senhor, meu Deus, e que estão assistindo neste momento, pelo poder do nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Deus vos abençoe, tenha uma boa noite, uma excelente semana, um bom final de semana. Que o Senhor, Ele venha te abençoar, te guardar, te levantar. E na semana que vem, em nome de Jesus, que você possa testemunhar o milagre do Senhor sobre a sua vida. Amém? Shalom a todos. Até a próxima quarta-feira de guerra. E em nome de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Boa noite, shalom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe. Boa noite, obrigado a todos. Abraço, Paulão, Josildo. Abraço a todos, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.